Fala galera, aqui é o Pedro Aquino e seja bem-vindo a mais uma aula de UX Motion Design, onde você encontra aqui conteúdos bem valiosos sobre animações centradas na experiência do usuário, beleza? Hoje a gente vai botar a mão na massa, então os últimos vídeos a gente conversou ali sobre o princípio de Delight, que foi a nossa última live, e também tem um vídeo do Felipe falando sobre as animações que se encontram no aplicativo Duolingo. E uma dessas animações é exatamente esse baú de recompensa, ou seja, quando você passa numa fase, você vai ter um feedback de que você recebeu ali, por exemplo, um número de diamantes, né? Você subiu de level, você recebeu um número de diamantes, e para isso o aplicativo ele vai te dar um feedback não só com a mensagem, mais 10 diamantes, né? Então ele resolveu oferecer para o usuário uma animação bem executada, uma animação que cria muito mais deleite, tanto aos olhos quanto psicologicamente mesmo, porque você sente que você ganhou esse baú, então você tá olhando ali, você tá vendo aquela coisa bonita e natural. Hoje é o momento da gente colocar a mão na massa, ou seja, keyframe, a animação em si, que é o momento onde a gente vai entregar, vai dar o sopro de vida ao estático, beleza? Bem, então eu fui bonzinho com vocês e eu resolvi primeiramente, oferecer um projeto do After Effects já com um baú vetorizado, dividido por camadas. Então, se você olhar aqui, ó, a gente tem o baú fechado, que é esse aqui. E a partir daqui para frente, a gente tem ele aberto. Só que ele aberto, como a gente vai animar, independentemente aqui, o diamante subindo e descendo, então eu coloquei aqui, essa camada é a tampa do baú. Cada diamante aqui para te dar exatamente essa liberdade de animar os diamantes. E também a parte da frente do baú, beleza? E também, mais um detalhe, é que só vai dar tempo, pelo menos nessa parte da aula aqui, a te ensinar como é que faz com que o baú dê essa tremida, e aí abre, bum, pula, cai, dá uma quicada e para, beleza? Então essa primeira parte vai ser sobre esse movimento mais físico. E aí, se você estiver interessado na parte 2, onde é exatamente que a gente coloca essas animações secundárias, que é a explosão aqui em volta, aqui, ó, jogando essas formas para fora, né, como se fossem diamantinhos. Tem essa parte aqui também da luz passando do reflexo e tem também uns brilhinhos que aparecem, sacou? Aí se você olhar esses pequenos detalhes, né, que a gente chama de animação secundária, dá exatamente um pouco mais desse tempero da experiência do delight, do deleite. Então isso faz com que você realmente sinta que isso é um baú, né? São aqueles pequenos efeitinhos. Então essa vai ser a segunda parte. Se você estiver interessado, só vou lançar se eu perceber aí nos comentários que você está interessado nessa segunda parte, beleza? Bem, então vamos começar. Preparei aqui o projeto para você bonitinho, para você só se preocupar com os keyframes. E a primeira coisa que a gente tem que perceber é o seguinte, antes dele pular, a gente tem aqui uma animação de antecipação, né? Então o princípio da animação de antecipação, então ele está antecipando aqui o movimento, ó, ele treme e depois vai para baixo. Ele está antecipando o quê? A abertura do baú. Quando ele abre o baú com a força, ele pula, tá vendo? Ele pula, depois cai, ele dá uma viradinha, tá vendo? Ele dá uma viradinha e cai com essa ponta, depois cai com a outra ponta e depois para, beleza? Ah, e também, nessa segunda parte, vou fazer a animação da sombra, tá? Essa sombra aqui embaixo. Por enquanto, a gente vai pegar só os keyframes do baú. Tendo analisado essa animação, agora vamos chegar aqui na composição para a gente animar de fato e vamos fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou criar um objeto nulo para fazer a animação do baú subindo e descendo, tá? Então, Ctrl Alt Shift Y. Esse objeto nulo eu vou chamar de null baú. E eu vou fazer com que o baú fechado e todos os outros, tanto ele aberto quanto fechado, eles serão filhos do objeto nulo baú. Por quê? Agora eu tenho essa liberdade de movimentá-lo. Tranquilo? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou fazer uma animação indo para cima e para baixo e rotacionando através do objeto nulo. Porém, se você perceber que rola uma distorçãozinha do baú, ó, quando ele vai, então é um squash and stretch. Ó, então dá um squash aqui, ó, ele se comprime e pula, e tem um pequeno stretch aqui para dar aqui uma noção de que a tampa foi aberta, tá vendo? E tudo isso eu vou ter que fazer através da escala da camada do baú fechado. Então, quando apertar o S aqui na escala, tirar o cadeadinho, eu vou trabalhar exatamente aqui.
Se eu fizer a animação do baú subindo e descendo na camada do baú fechado, eu vou perder essa liberdade, porque eu vou mexer com variações do local onde o ponto de âncora se encontra, né? O anchor point. Beleza? Então, estou dando só uma breve introdução para você entender o que a gente vai fazer, ao invés de você ficar seguindo cegamente passo a passo. Tranquilo. Tendo entendido tudo isso, chega de papo. Antes de eu fazer a animação dele indo para cima e para baixo, eu quero fazer com que o primeiro ponto de âncora ele se encontre no canto esquerdo inferior. Então, aperta Y, pega esse ponto de âncora e bota ele exatamente nesse ponto. Ó, pressiona o CTRL para dar snap exatamente aqui nesse ponto. Por quê? Quando ele subir e descer, eu vou fazer uma pequena rotação para a esquerda, a partir desse ponto de âncora. Coloco um keyframe, Shift Page Down e Page Down 4 vezes, 1, 2, 3, 4. Então, eu pulei 14 frames, coloco um outro keyframe de posição. E aí, no meio desses dois keyframes, então Page Up, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele vai subir. Mais ou menos isso aqui. E esse keyframe, aperta F9, Ctrl Shift K, e vamos colocar a influência de 100 e 100. Tranquilo? Tum. Então, ó, ele já está saltando. Ó. Quando ele sobe e desce, a gente vai ter uma rotação linear do primeiro para o último keyframe de posição. Então, coloca aqui um keyframe de rotação. Quando ele chegar aqui no último, ó, vamos fazer uma rotação de -7, por exemplo. Então, tum. Quando ele cai no chão aqui, quando ele bate essa ponta, coisa assim, rápido, de 2 frames, ele já vai para o outro lado, assim, ó. Page down, 1, 2. Aqui ele já vai para 0, entendeu? Porque é muito rápido, ó. Ele dá, aí quando tocou, pum, já caiu o outro lado, ó. Tum, tá vendo? Beleza? Outra coisa que eu já quero ajustar é o seguinte. A parte do baú aberto, você deve ter percebido que existe um match cut. Aqui, ó. Então a gente não anima o baú, a tampa sendo aberta. Então a gente simplesmente faz o match cut na explosão, que é mais ou menos aqui. Então pega todas as camadas do baú aberto e faça com que ele comece mais ou menos aqui, ó, um frame ou 2 depois dele saltar, ó. Tum. Mais ou menos assim. Deixa eu... E também quando a gente muda para todas essas camadas do baú da frente, você clica no baú fechado, Ctrl Shift D e Delete, que aí você vai fazer um corte exatamente ali, naquela camada. Então, pum, beleza. Bem, eu faria ele subindo um pouco mais, acho que aqui tá bom, beleza. E aí, assim que ele cai para 0 graus, eu quero fazer com que esse ponto de âncora venha para cá, para eu fazer agora a rotação para a direita com o eixo onde a caixa está tocando a ponta aqui no chão. Então, para você alterar a posição do ponto de âncora, tem diversas formas. Você poderia simplesmente fatiar o objeto nulo, tirar os keyframes, colocar o ponto de âncora onde você quer, enfim, você poderia fazer isso, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou te mostrar como é que faz para alterar a posição do ponto de âncora. Quando a gente pega aqui o ponto de âncora e movimenta, você vê que ele movimenta aqui a posição, só que também o anchor point, ó. Eu apertei Shift A aqui, ó. Então, olha só. Então, se a gente fizer exatamente nesse ponto daqui, um keyframe de ponto de âncora, e aí page down uma vez, aperta Y e agora muda, a gente vai ter o seguinte, ó. Acabou essa rotação daqui e em um frame depois, ó, o ponto de âncora já foi para o outro lado. Isso significa que a partir daqui eu já posso fazer uma rotação, coloco um keyframe de rotação para aquele lado, esse aqui, ó. Beleza? Fica a dica. Então vamos pular 5 frames, não, pula 10, Shift Page Down, pula 10, coloca um keyframe de rotação e aí na metade, ou seja, em 5 frames, Page Up, 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai fazer ele mais ou menos para cá. E aí F9, Ctrl Shift K, coloca uma influência de entrada e saída de 100%, beleza? Ótimo. Cara, salva, obviamente. Deixa eu só fazer um pequeno comentário aqui. Tá? Se você acha que eu estou falando sobre muitos detalhes técnicos que você não tem ideia de como é que funciona, isso acontece porque realmente é uma realidade às vezes diferente, às vezes você está começando agora. Mas eu estou tentando fazer aqui um passo a passo para você acompanhar. Porém, se você realmente quiser aprender o After Effects do zero com animações voltadas para a interface, eu vou colocar o link aqui embaixo do nosso curso de After Effects básico do After Effects, né, introdução do After Effects em UI UX.
Então você vai aprender o After Effects já fazendo animações que estão totalmente centradas ali na realidade de UI e UX, beleza? Ótimo. Então, aqui, ó, quando ele cair, como é que funciona, né? Se você imaginar uma caixa caindo no chão, ele faz essa rotação e quando esse lado cai, a gente pode fazer novamente uma rotação para a esquerda, né? Para ficar bem orgânico. Então, eu vou novamente mudar a posição do ponto de âncora, criando nesse último keyframe um de anchor point, um de position, page down, aperta Y e pega esse ponto de âncora e joga com Ctrl pressionado exatamente nesse ponto aqui. Coloca um keyframe de rotação e agora vamos fazer um timing mais curto, beleza? Porque aqui já foi mais longo, quando cai aqui, como a distância é menor, já é um pouco mais rápido. Aqui foi 14, aqui foi 10, então aqui vamos, sei lá, 8. Então, page down 1, 2, 3, 4. Faz essa rotação e mais ou menos assim, ó, menos 1.6, por exemplo, bem de leve. E aí, page down 1, 2, 3, 4, volta para o original, que é 0. E nesse do meio, aperta F9, Ctrl Shift K, 100 de saída, 100 de entrada e 100 de saída. Beleza? Então, se você olhar aqui, ó, já está bem orgânico, né? Eu farei esse último aqui até um pouco mais rápido, hein? Um barulho aí, porque é a minha família que está fazendo barulho. Mas, beleza, eu vou deixar como estava antes, ó. Então, é basicamente isso, tá vendo? Então, agora que a gente fez exatamente a animação física do baú pulando, subindo e descendo, o que a gente vai fazer agora? Exatamente a animação do squash and stretch do baú. Então, lembra que eu falei aqui da escala do baú? Aqui, ó. Lembra? Pois é. Então, o que eu vou fazer? Eu quero fazer com que o baú aberto, ele seja, na verdade, filho do baú fechado, para quando eu mexer na escala do baú fechado, ele mexer também no baú aberto. Só que eu botei todos eles como filhos do objeto nulo. Então, coloque em 0 segundo e você vai alterar. Você vai fazer com que todas as camadas do baú aberto sejam filhos do baú fechado. E aí o baú fechado é filho do null. Isso significa que o baú aberto, ele também é filho do null. No caso aqui seria neto, né? Mas, enfim, tendo feito isso, agora sim a gente pode brincar com a escala do baú fechado, que vai também aplicar para o baú aberto. Bem, a primeira coisa que a gente vê aqui é aquela antecipação dele tremendo, né? Pega um impulso e abre. Então vamos fazer essa tremidinha? Vamos fazer assim mais ou menos, ó. Pula 2 frames. Vamos colocar um keyframe de escala. Lembrando que precisa ficar sem o cadeadinho para a gente poder alterar o X e o Y da escala de forma independente, beleza? Pula 2 frames, page down 1, 2. Aí aqui a gente pode fazer o seguinte, ó. 101/99, ou seja... Ah não, pera aí, esquecemos de fazer uma coisa muito importante, que é o seguinte, essa distorção ela tem que partir com o ponto de âncora do chão. Eu vou te mostrar por quê. Mas bota aqui, ó, com o Ctrl pressionado até dar snap aqui no chão. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu mexer em X, ó, eu quero fazer com que o baú continue colado na parte de baixo, tá vendo? Tenha como referência ali. Ótimo. Então vamos lá novamente. Coloca o keyframe de escala, page down 1, 2. Aqui vamos botar 101/99. Aí page down 2 vezes. Aí aqui você inverte o número 99, 101. E aí, quanto mais você fizer isso, mais ele vai tremer, né? Isso aqui é uma animação de tremida. Então, page down 2 vezes, aí você muda aqui, 101/99. E aí, page down 2 vezes, 99, 101. E aí, se você reproduzir, aqui, ó, você vê que ele já está tremendo, né? Vamos fazer mais vezes? Então, vou pegar esses últimos 3 aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Beleza? Ótimo. Outra coisa que eu quero fazer, ele começa a 100/99 aqui, mas seria interessante, conforme ele vai pegando mais força, a gente distorça um pouco mais. Então, por exemplo, esse daqui já pode ser 98/102. Opa! Deseleciona os keyframes, 98/102. Esse daqui já pode ser 102/98, beleza? E aqui pode ser 102/98. Beleza. Então você vê que ele começa tremendo devagarinho, depois ele aumenta a tremida. Ó. Tá. Tum, tum. Aí aumenta um pouco.
E aí depois desse último daqui, ó, esse último keyframe vai para 98, 102. E aí depois desse último keyframe, a gente vai fazer um keyframe mais longo dele fazendo exatamente esse movimento aqui, ó, quando ele expande mais, por exemplo, 110,90. Não, menos, 108,92. Mais ou menos assim, ó. Que aí ele trem, aí vai pegar impulso e aí depois sobe. Beleza? E aí quando ele sobe, ele volta aqui pro original. Ctrl C, Ctrl V. Então aqui, ó. Beleza? Cara, você poderia até deixar dessa forma, mas eu colocaria esse keyframe daqui, ó. Vou dar F9, também vou fazer a entrada dele em 100. Tá bom? Como se ele tivesse, para dar uma sensação que ele está realmente pegando mais impulso, tá vendo? Ótimo. Além disso, o que a gente vai fazer? Eu quero fazer um stretch, ou seja, eu quero dar uma esticada nessa animação de escala exatamente na tampa para parecer que ela abriu, né? Cara, eu tô achando que ele não tá parecendo muito pesado. Vamos diminuir o timing desse primeiro salto daqui. Porque o que acontece? Dependendo do timing que você coloca nele subindo e descendo e balançando, você está comunicando o peso, o volume. E como é um baú de diamante, é um baú muito pesado. Então você não pode dar mole nos keyframes, porque o baú não pode parecer leve. Agora aqui ele está parecendo meio levinho. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse segundo kick aqui, Alt para a esquerda, Alt para a esquerda aqui também, ó. Beleza, ó. Ótimo. E esse último também, ó. Vou jogar um para trás. Beleza. Talvez essa descida eu tire um. Não, vamos deixar. Eu subiria um pouco mais. Vamos subir mais aqui, ó, esse primeiro. Beleza. Para dar um pouco mais de exagero, para comunicar mais energia nessa explosão, ó. Tum. Beleza. Acho que assim ficou melhor, né? Ótimo. Então o que eu falei? Vamos fazer a animação da tampa exatamente para a gente criar essa ilusão de que ela foi aberta, né? Então, vamos ver aqui. A gente vai fazer o seguinte. A gente quer fazer, ó, a tampa aberta essa aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou apertar Y e colocar o ponto de âncora aqui embaixo. Porque aí eu vou fazer uma escala assim, ó. Tá vendo? Mais ou menos assim. Beleza? Então, ó, quando abrir, quando ele está subindo aqui, eu vou botar uma escala. E aí, indo lá para cima aqui, mais ou menos, eu faria a tampa ficar mais ou menos assim. É isso mesmo, vai ficar distorcido, porque é a proposta dessa animação. E como é algo muito rápido, é só para dar um toque, não vai, né? Beleza, e aí mais ou menos aqui você volta para o original. E esse do meio, F9, Ctrl Shift K. Vamos botar 100, 100. Eu não estou usando o script Dojo Easy porque às vezes você não tem, tá? Então eu estou mostrando aqui na raça, tá? Então olha só como é que essa pequena distorção da tampa, né? Ele dá um pouquinho mais de ideia de que o baú foi aberto, ó. Tum. Eu faria um olho um pouco mais aqui assim, ó. Assim, ó. Tum. Pá. Tum. Ó. Ótimo. Eu poderia até fazer mais uma instância dele ficando achatadinho. Vamos fazer isso? Então, dá um Shift Page Down, Ctrl C, Ctrl V, aí Page Up 1, 2, 3, 4, 5. E aqui, a gente pode fazer ele descendo só um pouquinho assim de leve, um F9. Beleza. Joga esses dois últimos só um pouco para frente para criar um pequeno overlapping. Porque o impacto do chão tem que fazer ele ir para baixo. Espera aí. Não, viajei aqui, ó. No caso, é esse keyframe que ele tem que ir mais para baixo, então eu vou botar tipo uns 97, não, opa, uns 97, 96 aqui. E aí esse keyframe daqui, ó, ele volta para 100, 100, ó. Viajei legal na maionese. Então, ó, tum, 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 e aí volta. Esse último aqui seria legal ter aqui um 100 também, ó, entrada de 100, para ter exatamente uma aceleração, né? Uma desaceleração bem interessante. Então, ótimo.
Bem, Ctrl S, temos aqui a animação do baú pronta. Agora, para dar um toque especial para a gente fechar a aula, por isso que eu te falei, cara, imagina se eu tivesse ainda que entrar nos efeitos. Por isso que tem a parte 2. Lembrando que se você quiser a parte 2, onde eu vou falar exatamente sobre o reflexo, a explosãozinha e o brilhinho aqui, ó, do diamante, que dá exatamente esse toque mais realista, mais deleitoso. Existe a palavra? Deleitoso? Delightful. Coloca aqui nos comentários. Quero a parte 2, Pedro. Beleza? Pois bem, então vamos só fazer rapidinho a animação do diamante subindo e descendo. Então vamos imaginar, quando você joga, imagina você ter um balde cheio de pedra dentro. Quando você joga ele para cima, quando você joga ele para cima e para baixo, quando ele está indo para cima, ele continua fixo no balde. É só quando você bota para baixo que ele continua no ar e depois cai dentro do balde. Conseguiu imaginar? Então vamos simular isso nos keyframes aqui do diamante. Então o que a gente vai fazer? Exatamente, ó, mais ou menos aqui. Não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer primeiro ele subindo e descendo e depois a gente ajeita os keyframes. Então aperta P em todo mundo, ó. Selecionei todos os diamantes, apertei P. Coloca um keyframe de posição e aí Shift Page Down e Page Down 2 vezes, mais ou menos 12 frames depois, eles vão voltar para esse estado original. Então se a gente tem 12 frames, a metade é 6. Então Page Up, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, a gente vai botar todos os diamantes indo para cima, ó, mais ou menos aqui. Tranquilo? E esse keyframe eu vou dar F9. E olha por que eu falo que é importante você ter o Dojo Easy, que é gratuito. Tá? É gratuito. Depois pesquisa no Google aí. A gente fala muito sobre ele na nossa formação e no curso básico de After Effects voltado para UI UX. Inclusive, vou deixar os links dos cursos aqui na descrição, caso você tenha interesse. Mas olha por que é importante. Se eu der um Ctrl Shift K em todos esses keyframes e colocar 100 em cada um, ele não vai aplicar para todos, entendeu? No caso ele aplicou, mas às vezes ele não aplica. Fiquei no vácuo, né, cara? Não, mas às vezes quando você trabalha com propriedades diferentes, então, por exemplo, posição, rotação e tal, você quer colocar todos com o mesmo easy, ele não dá certo, beleza? Mas só para fazer um pequeno... Mas enfim, beleza. Então olha só como é que já está dando uma noção aqui, né, do diamante se movimentando. A gente só precisa agora ajustar os keyframes para dar exatamente uma ideia mais orgânica. Então lembra que eu falei que o diamante ou o elemento que está dentro do balde ele vai se movimentar depois de quando o baú começa a descer? Então a gente pode fazer com que essa subida vá um pouco para frente, assim, ó. Porque olha o que vai acontecer. Enquanto ele estiver subindo, o baú estiver subindo, ele parou de subir, o diamante continua subindo um pouquinho. Tá vendo? Ó. Beleza? Eu acho que eu subiria até um pouco mais. Não, não dá mais. Beleza. E eu esqueci desse último daqui, peraí. Esses, beleza. Joga pra frente, mais ou menos, ó. Então o baú tá subindo, ó. Quando ele começa a descer que você sente que o diamante ficou. E aí quando bate no chão, a gente já taca esse daqui, porque vai ter um impacto, né, meio profundo. Tá vendo? É claro que se tu quiser dar uma brincadinha, você pode fazer mais uma instância do Kick só para dar uma organicidade. Vamos fazer? Vamos fazer? É que eu gosto de keyframe. Então vamos colocar aqui, ó, Shift Page Down, coloco outro keyframe de posição e na metade aqui em 5, vamos fazer só aquela última subidinha, né? Aquele último tchuk, F9, Ctrl Shift K, vamos botar 100 e 100. A gente fez o último kick ali, ó, ficou bem mais interessante. E agora a gente só precisa brincar com o offset. Né? Como é que é o offset? A gente pode fazer... Eu vou trabalhar com offset com todos os keyframes de cada um, menos o primeiro. Então, por exemplo, esse aqui eu posso jogar um pouco para trás. Esse aqui um pouco para frente. Tá ligado? Esse aqui um para trás, ó. Para criar, tá vendo? Eu criando esse offset... Olha só. Eu não sei se ficou muito, tá? Eu acho que sim. Não, tá bom, né? Ficou bem realista. Eu acho que eles não fizeram isso. Eles fizeram algo bem sutil, ó. Tá vendo? Bem sutil. Ele só faz isso aqui, ó. Né? Ah, garoto, tem a rotaçãozinha. Vamos botar a rotaçãozinha aqui? Pelo menos... Gostei. Esse aqui, ó. Pô, essa rotação vai dar o toque. Tá vendo como é que essas animações são muito bem pensadas, cara? É claro que a gente tá com uma linguagem um pouco diferente, se você olhar, porque
eu sou um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais realista nos movimentos. Eu gosto de comunicar ali uma realidade máxima aqui, né? Aqui a parada tá um pouco mais lúdica, né? Tá meio tic, 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 quebradinho. É um durinho intencional, beleza? Show! Então, vamos fazer aquela pequena rotação desse diamante aqui de cima, ó. Então, quando ele subir, aperta Shift R, coloca uma rotação. Eu percebi que ele sobe começando com uma rotação mais ou menos assim, ó. Mais ou menos assim. Eu poderia botar o ponto de âncora aqui, mas vamos deixar aqui. Beleza. Assim, ó. Tum. Ótimo, hein? É. Uma rotaçãozinha cai bem. Eu acho que vou botar uma rotação nesse daqui também, ó. Shift R. Keyframe. Joga ele pra frente. E esse daqui, ó. Vamos fazer ele vindo de dentro, assim, ó. Mais ou menos assim. Vamos ver. Vamos botar ele vindo um pouquinho de fora e menos. Vamos fazer algo um pouco mais sutil. Isso, pronto. Não, quero fazer ele vindo de dentro e sutil. Beleza, menos 8. Pronto. Bem de leve. Show de bola. Cara, é basicamente isso. Foi uma aula riquíssima. Olha só que organicidade. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça, se tiver interesse na parte 2, pra gente criar exatamente esses brilhinhos, a luz passando, tranquilo? Coloca aqui no comentário, Pedro, eu quero a parte 2 para eu aprender como faz para deixar essa animação com mais sabor ainda, mais apimentado ainda, com esses pequenos detalhes, com essas pequenas animações secundárias. Deixa aqui no comentário. Não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu, abraço!